Olá, meu nome é Inês Mata, sou psicóloga, psicanalista, fundadora da plataforma clínica online ondivan.net e criadora do projeto Mergulhar no Feminino, um projeto incrível que tem unido mulheres de várias partes do mundo na busca pelo autoconhecimento. Esse projeto é guiado pelo livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é uma verdadeira bússola nessa busca que tantas de nós começou a empreender para tentar encontrar o seu verdadeiro eu. Hoje eu trago para vocês a leitura do conto que pertence ao capítulo 14 e convido-vos a estar comigo durante essa leitura e nos nossos grupos para discussão e aprofundamento dos temas propostos pelo capítulo. O conto de hoje se chama A Menina Sem Mãos. Vamos lá. Era uma vez, há uns dias atrás, um homem que vivia ao fundo da estrada e que ainda guardava uma mó dos tempos em que moía os cereais dos aldeões. O moleiro atravessava tempos difíceis e não lhe restava nada para além daquela enorme e áspera mó guardada numa cabana e nas traseiras desta uma bela macieira florida. Certo dia em que se dirigia à floresta com seu machado de gume prateado para cortar lenha, um velho desconhecido surgiu por detrás de uma árvore. Não precisas de te torturar a cortar lenha, disse-lhe o velho, com falinhas mansas. Cobrir-te-ei de riquezas. Basta que me dês o que tens nas traseiras do teu moinho. E que outra coisa há atrás do meu moinho, para além de uma macieira florida? Questionou-se um moleiro, que se apressou em aceitar a proposta do velho. Dentro de 3 anos, virei buscar o que é meu, avisou o desconhecido, soltando uma gargalhada, enquanto desaparecia a cochear por entre os troncos das árvores. Pelo caminho, o moleiro encontrou a sua mulher. Ela saíra de casa a toda pressa, com o avental voando ao vento e o cabelo desgrenhado. Marido, marido meu, ao bater da hora, apareceu pendurado na parede da nossa casa um relógio do mais belo que há. As nossas cadeiras velhas foram substituídas por outras forradas de veludo. A nossa pobre despensa está cheia de peças de caça. E as nossas arcas e caixas transbordam de coisas. Peço-te, suplico, como é que isso foi acontecer? No exato momento em que a mulher acabava de proferir essas palavras, os dedos dela cobriram-se de anéis de ouro. O cabelo ficou preso num diadema de ouro. Ah! Exclamou o moleiro assombrado, contemplando o tecido do seu gibão a transformar-se em cetim. Ante os seus olhos, as suas socas de madeira com tacões tão desgastados que o faziam andar inclinado para trás, transformaram-se nos sapatos finos. Bem, isso só pode ser obra do desconhecido, disse numa voz esbaforida. Na floresta, tropecei com um homem muito esquisito, vestido com uma túnica preta, que me prometeu riquezas sem fim se eu lhe desse o que tinha nas traseiras do moinho. Ora, mulher, não me parece que não possamos plantar uma outra macieira. Ai, que fizeste, marido meu? Gemeu a mulher, como se acabasse de lhe assentar um golpe mortal. O homem da túnica negra era o diabo, e nas traseiras do moinho está a macieira, sim. Mas a nossa filha também está lá, a varrer o quintal, com uma vassoura de ramos de salgueiro. E assim, lá foram os 2 desconsolados pais, a toda pressa para casa, derramando lágrimas amargas sobre as suas vestes finas. Passaram os 3 anos sem que a menina encontrasse marido, ainda que tivesse um feitio tão doce como as primeiras maçãs da primavera. No dia em que o diabo veio buscá-la, a jovem tomou banho, vestiu uma única túnica branca e manteve-se de pé, no meio de um círculo de giz que ela desenhou à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para apanhar, uma força invisível atirou-o para a outra ponta do quintal. Ela não pode tomar banho, gritou o diabo. De outra forma, não conseguirei me aproximar dela. Os pais da rapariga ficaram apavorados. Passaram-se algumas semanas sem que a filha tomasse banho então, até chegar um ponto em que tinha o cabelo todo embaraçado.
as unhas enegrecidas, a pele acinzentada, as roupas encardidas e duras de tanta sujeira. Então, quando a menina já mais parecia como um animal, o diabo voltou. Mas a rapariga chorou. Ela não parava de chorar. As lágrimas rolaram-lhe pelo rosto, por entre os dedos, desceram-lhe pelos braços. Tanto chorou que as mãos e os braços sujos ficaram imaculadamente brancos e limpos. O diabo ficou furioso. Corta-lhe as mãos. Se não o fizeres, não poderei aproximar-me dela. Quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai, horrorizado. Tudo que há aqui morrerá, tu, a tua mulher e todos os campos que a vista alcança, berrou o diabo. O pai ficou tão assustado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar o gume de prata do seu machado. Sou sua filha, respondeu-lhe submissa. Faça o que tem que fazer. E assim ele fez, mas ao final, ninguém sabia dizer quem gritou mais de dor, se a filha, se o pai. E assim terminou a vida daquela menina, tal qual ela a conhecera até ali. Quando o diabo voltou, a jovem tinha chorado tanto que os cotos que tinham restado ficaram limpos. E ao tentar agarrá-la, o diabo foi outra vez atirado para a outra ponta do quintal. Soltando umas maldições que provocaram uma série de pequenos incêndios na floresta, o diabo desapareceu para sempre, pois tinha já perdido todos os direitos sobre ela. O pai tinha envelhecido 100 anos, e a mãe também. Como autênticos habitantes da floresta, continuavam a viver ali o melhor que podiam. O velho pai ofereceu-se à filha para lhe dar um castelo, onde ela vivesse rodeada de toda a beleza e todas as riquezas até o fim da sua vida. Mas a filha recusou, dizendo que mais se sentia uma mendiga e que partiria para buscar o seu sustento na caridade dos outros. Assim, pois, a menina envolveu os braços numa gaze limpa e, ao romper da aurora, abandonou a sua vida como a conhecera até então. Caminhou muito. O calor do sol do meio-dia fazia com que o suor lhe escorresse pelo rosto, deixando-lhe as marcas da sujeira. O vento despenteava-lhe os cabelos a tal ponto que os convertera num autêntico ninho de cegonhas com pequenos paus enfiados de qualquer maneira. À meia da noite, chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir todos os frutos que pendiam das árvores. Contudo, não pôde entrar, porque o pomar estava cercado por um fosso. Ao aperceber-se disso, caiu de joelhos, pois estava morta de fome. Surgiu então um espírito vestido de branco, que fechou uma das comportas e o fosso ficou vazio. A menina caminhou por entre as pereiras e compreendeu, de algum modo, que cada uma daquelas belas peras tinha sido contada e numerada, e estavam todas a ser vigiadas. Ainda assim, houve um ramo que se dobrou bem embaixo, a ponto dela conseguir chegar ao fruto pendurado na sua extremidade. Ela colou os lábios à pele dourada da pera e comeu-a ali, de pé, à luz do luar, com os braços envoltos em gaze, o cabelo desgrenhado, qual figura de barro, uma menina sem mãos. O jardineiro viu toda aquela cena, mas reconheceu a magia do espírito que protegia a menina e não interferiu. Depois de ter acabado de comer aquela única pera, a menina voltou a atravessar o fosso para o lado de lá e adormeceu ao abrigo da floresta. Na manhã seguinte, o rei veio contar as peras. Descobriu que faltava uma, mas olhando para cima e para baixo, não encontrou o fruto desaparecido. Na noite passada, 2 espíritos esvaziaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar e um deles, que era uma mulher e não tinha mãos, comeu a pera que o ramo lhe ofereceu, explicou então o jardineiro. O rei disse que ficaria de vigia na noite seguinte. Ao escurecer, fez-se acompanhar do jardineiro e do mago, que sabia conversar com espíritos. Sentaram-se os 3 debaixo de uma árvore e ali ficaram, muito atentos. À meia-noite,
A menina apareceu flutuando pela floresta, com as suas roupas andrajosas e sujas, o cabelo revolto, o rosto marcado pela sujeira, os seus braços sem mãos e o espírito vestido de branco ao seu lado. Entraram no pomar da mesma forma como já haviam feito. Mais uma vez, uma árvore se dobrou graciosamente, entregando em um dos seus ramos, até que ficasse ao alcance da menina mais uma pera, e a menina comeu esta pera que se encontrava na extremidade. O mago aproximou-se, mantendo ainda alguma certa distância. Sois deste mundo ou do outro mundo? Perguntou-lhes. Outrora fui do mundo, mas agora já não sou deste mundo, respondeu a menina. É um ser humano ou é um espírito? Perguntou o rei ao mago. O mago respondeu-lhe que ela era as duas coisas. O coração do rei deu um salto. Não te abandonarei, gritou o rei, correndo na direção dela. De hoje em diante, cuidarei de ti. No seu castelo, mandou fazer umas mãos de prata, que foram fixadas aos braços dela. E foi assim que o rei casou com uma menina sem mãos. Passado algum tempo, o rei teve de se ausentar para combater numa guerra num reino distante, pedindo à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele amava-a do fundo do coração. E se der à luz a um filho, mande-me uma mensagem imediatamente, pediu o rei à mãe. A jovem rainha deu à luz a uma bela criança, e a mãe do rei mandou um mensageiro avisá-lo do feliz acontecimento. Mas no seu percurso até o rei, o mensageiro sentiu-se cansado e, ao aproximar-se de um rio, começou a se sentir sonolento, cada vez mais sonolento, até que adormeceu profundamente nas margens do rio. O diabo apareceu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por outra, que dizia que a rainha tinha dado à luz a um filho que era meio cão. O rei ficou horrorizado com a mensagem, mas enviou uma outra de resposta, que pedia para amarem a rainha e cuidarem dela durante essa terrível provação. Mais uma vez, o rapaz que levava a mensagem chegou ao rio e começou a sentir-se pesado, como se tivesse participado de um festim, e depressa caiu adormecido nas suas margens. Foi então que o diabo apareceu mais uma vez e trocou a mensagem por outra que dizia: mate-se a rainha e seu filho. A velha mãe ficou perturbada com a ordem do filho e mandou uma mensagem de volta para confirmar. Os mensageiros andaram para cá e para lá, acabando sempre por adormecer na margem do rio, e o diabo a conseguir trocar as mensagens, que iam ficando cada vez mais terríveis. A última das quais dizia: guardem os olhos e a língua da rainha para provar que a mataram. A velha mãe não conseguia suportar a ideia de matar a doce e jovem rainha. Em seu lugar, matou uma corça, retirou-lhe os olhos e a língua e escondeu-os. Depois, ajudou a jovem rainha a apertar o filho contra o peito e, tapando-a com um véu, pediu-lhe que fugisse para salvar a sua vida. As mulheres choraram e despediram-se com um beijo. A jovem rainha andou, até que chegou à maior e mais selvagem floresta que jamais vira em toda a sua vida. Na tentativa de encontrar um caminho, percorreu-a para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Quase ao escurecer, apareceu o espírito vestido de branco, o mesmo que já lhe aparecera antes, e que guiou até a humilde estalagem, cujos donos eram gente simpática da floresta. Uma outra rapariga vestida de branco levou a rainha para dentro e tratou-a pelo nome. A criança foi posta para dormir. Como sabes que sou uma rainha? Perguntou-lhe. Nós que vivemos nas florestas sabemos todas essas coisas. Minha rainha, agora descanse. E a rainha ali ficou, naquela estalagem, durante 7 anos. E ali era feliz com o seu filho e a sua vida. As suas mãos começaram a crescer aos poucos. Primeiro como mãozinhas de bebê, róseas como pérolas. Depois já eram mãos de menina. Depois, finalmente, mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra.
Por que me fizeste matar 2 inocentes? Lamentou-se a sua mãe, torturando-se, mostrando-lhe os olhos e a língua. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e chorou inconsolavelmente. A mãe, ante tamanha dor, contou-lhe que aqueles eram os olhos e a língua de uma corça, e que tinha mandado a rainha e seu bebê fugirem para a floresta. O rei jurou que não comeria nem beberia e que viajaria até os confins do mundo para os encontrar. Procurou durante 7 anos. As suas mãos tornaram-se negras, a barba bafienta e castanha como musgo, os olhos raiados de sangue e ressecados. Durante todo aquele tempo, não comeu nem bebeu, mas uma força superior a ele ajudava-o a viver. Finalmente chegou à estalagem dos habitantes da floresta. A mulher de branco convidou-o a entrar, e ele recostou-se, de tão cansado que estava. A mulher cobriu-lhe o rosto com um véu, e ele ali ficou a dormir. Quando começou a respirar mais pesadamente, em seu sono mais profundo, o véu começou a inflar pouco a pouco, deslizando da sua face. Quando acordou, viu que uma bela mulher e uma criança encantadora o contemplavam. Sou a tua mulher, e este é o seu filho. O rei queria acreditar, mas viu que a mulher tinha mãos. Graças aos meus esforços e também aos meus cuidados, as mãos voltaram a crescer, disse a jovem. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas, qual tesouro, numa arca. O rei ergueu-se e beijou a mulher e o filho, e foi grande a alegria na floresta nesse dia. Todos os espíritos e os moradores da estalagem foram obsequiados com uma lauta refeição. Depois disso, o rei, a rainha e o filho regressaram para juntos da velha mãe celebrarem um segundo casamento e tiveram muitos mais filhos, sendo que cada um contou essa história a centenas de pessoas, as quais, por sua vez, contaram a história a centenas de outras, tal como agora a cara leitora é exatamente uma das 100 outras a quem estou contando.